são aqueles filhos que simplesmente nascem, mas não têm as características do pai ainda impressas neles, porque não tem relacionamento com o pai. E a gente tem os filhos chamados de uios ou uiós, que são aqueles filhos que têm relacionamento com seu pai e têm as características impressas do caráter do pai deles, que são filhos que geram filhos, né? Que são o foco do Senhor. Nós crescemos em todas as dimensões, localizamos a nós mesmos também como um homem natural, carnal ou espiritual. E nosso último encontro, a gente passou pelas fases do amadurecimento espiritual. Quem lembra? Infância, adolescência. É verdade. Vocês acordaram. Desculpa, irmão. É pra vocês acordarem. E as características, então a gente passou pelas fases do amadurecimento espiritual, as características dos cristãos que são imaturos espiritualmente. Quem consegue citar algumas? Não aceita feedback. Como é que é a pergunta? Egoísmo, não aceita feedback. Dificuldade de relacionamento. Dificuldade de relacionamento, isso aí. Não aceita, é muito reclamando, terceiriza suas responsabilidades, vive se comparando com tudo. Né? E as características do maduro espiritual? Essa crítica, sabe melhorar essa crítica, produz frutos. Isso aí. equilibrar, Joia, isso aí. Sim, isso aqui é bom, mas eu vou colocar. Continue firme nas respostas. E aí, a gente entra no assunto de hoje, no primeiro, que é como que a gente faz para se tornar um cristão maduro? Alguém tem uma ideia? Eu entendo que leitura e oração caminham diariamente. O cristão maduro ele já não consegue mais passar um dia sem leitura e oração. Ele não passa mais. É igual água, igual alimento. Ele é dependente. Ele é dependente, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Isso se torna tão natural para ele que ele não passa mais um dia. Entendeu? Isso aí, não. Esse é o caminho mesmo. Para a gente se tornar cristãos maduros, só depende única e exclusivamente da gente, tá? De como está o nosso solo, o nosso coração. Quando a Bíblia fala em solo, muitas vezes, né, essa palavra ela é citada em algumas passagens do Novo Testamento, ela está se referindo ao nosso coração, ao coração do crente, o solo que recebe essa palavra. Então vai depender de como está o nosso solo, o nosso coração. Né? Então Deus, Ele semeia a palavra, Ele semeia o conhecimento, mas é a qualidade do nosso coração que vai definir se esse conhecimento que o Senhor semeou, ele vai crescer, vai germinar, vai crescer, vai dar frutos ou não. Então, a busca pelo crescimento espiritual, ela é única e exclusivamente individual. Então, eu não posso crescer espiritualmente pelo Gustavo, eu posso ajudá-lo, dando um exemplo, mas eu não posso fazer o papel dele, né? É mais ou menos como a salvação, ela é individual. Então, cada um tem que buscar o seu crescimento espiritual. E aqui nessa figura, a gente tem uma ilustração de Jesus, né, em um dos seus sermões, falando para a multidão. E a gente pode observar, nesse contexto que a gente está falando hoje, Jesus semeando a vários tipos de solo aqui. Jesus está semeando a palavra dele a vários tipos de corações, várias pessoas diferentes, de cidades diferentes, de idades diferentes, de crenças muitas vezes diferentes, de culturas diferentes, e vai depender única e exclusivamente de cada um desses, assim como de nós, de cada um de nós, se nós vamos absorver essa palavra no nosso coração e vamos continuar crescendo para dar fruto. Aqui também a gente tem uma comparação, um contraponto que a gente pode fazer aqui com a nossa igreja, com a igreja ao redor do mundo. A IBR, ela está semeando nas nossas vidas, ela está semeando o conhecimento de Deus nas nossas vidas através dos cultos de oração, desses cursos que o pastor está fazendo aqui na igreja,
dos encontros, dos ministérios que nós temos. Cabe a cada um de nós aproveitarmos isso para crescermos espiritualmente ou não. E aí a gente tem alguns tipos de solo. Mateus 13, 3 e 8. Vocês não precisam, quem não quiser abrir não precisa, porque são muitas passagens, tá? Se vocês quiserem ir anotando só a referência, se não tiver aí na mochilinha, no guia de vocês. Mateus 13, 3 a 8. Irmã Luzmar, lê pra gente, por favor. Então eles falavam muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram a comer. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Obrigada. Então aqui nessa passagem, uma passagem bastante conhecida da igreja, a gente observa os 4 tipos de solo que o Senhor fala conosco através dessa parábola, né, de histórias que quando ele queria mostrar alguma coisa para o povo de uma maneira mais fácil, de mais fácil entendimento. Márcia, você pega. E aí eu queria que vocês grifassem ou que vocês anotassem aí, eu não sei se está no guia de estudo, os 4 tipos de solo: à beira do caminho, terreno pedregoso, entre espinhos e a terra boa. Na realidade, esse material está na apostila da aula passada, que eu não consegui finalizar, é o final da segunda. Então aqui a gente vê os 4 tipos de solo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Lembrando que o solo faz referência ao nosso coração. Então aquele solo que fala nessa passagem de Mateus, que é o primeiro, que é o solo à beira do caminho. São aqueles cristãos que ouvem a palavra, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Eles não entendem a palavra de Deus e logo eles descartam essa palavra. Eles não buscam conhecer, se aprofundar no Evangelho. Um exemplo que a gente pode citar são aquelas pessoas, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido essa frase: ah, eu não leio mais a Bíblia porque eu não consigo entender nada. Essa é uma frase relativamente comum, infelizmente, da gente ouvir. Por quê? Porque a palavra é semeada, mas a pessoa não faz muita questão de ir a fundo, de buscar o conhecimento, de ter um relacionamento com Deus para que a palavra seja revelada a ela. Então ela acaba descartando essa oportunidade, essa palavra ela vai ficando à beira do caminho. Depois a gente tem o solo pedregoso, que é o segundo tipo de solo, que são aquelas pessoas que ouvem, recebem, mas eles jogam fora rápido. Como assim? Eles até ouvem e recebem aquela palavra com alegria, mas na primeira dificuldade, a primeira pedrinha que aparece no caminho deles, eles acabam desistindo da palavra também. Eles acabam descartando a palavra de Deus. O solo com espinhos são aquelas pessoas que elas recebem a palavra de Deus, mas elas acabam esquecendo. Esse solo representa muitos corações dentro da igreja. Representa aqueles corações que recebem a palavra, mas são pessoas tão ativistas, elas têm tantos compromissos, elas têm tantas atividades, que elas não conseguem se concentrar naquilo que o Senhor está falando, está mostrando para elas através da palavra, e elas acabam se distraindo com outras coisas, porque a correria é tanto, tem tanta coisa para a gente fazer, que a gente acaba descartando aquela palavra. São pessoas, é um solo onde há conflito de prioridades. Jesus, ele não está lá no topo da prioridade na vida dessas pessoas, representadas pelo solo com espinhos. Então a gente precisa fazer hoje, especialmente hoje que a gente está falando desse assunto, um autoexame e ver em qual solo a gente se classifica.
como está o nosso coração. Tá? Lá em Tiago 1, 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, referente ao solo espinhoso, essas aflições, essas provações, essas angústias que os cristãos passam, que nós passamos, elas não podem nos paralisar. Elas não podem interferir no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos perseverar, como está escrito aqui em Tiago. E uma outra passagem também que faz referência a esse tipo de solo, está lá em Hebreus 5, nos versos 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Aqui o autor de Hebreus, ele está falando para a gente que Jesus, o Filho de Deus, ele também passou por provações, ele também aprendeu, ele também cresceu espiritualmente com essas provações. Então, se Jesus passou por isso, quem somos nós para não passarmos? Quem somos nós, muitas vezes, para ficarmos questionando a Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas? A gente precisa começar a encarar rumo, né? Quem está indo de encontro ao crescimento espiritual, que quer continuar crescendo espiritualmente, tem que aproveitar essas aflições, esses sofrimentos e absorver isso como um processo que a gente está passando para crescer espiritualmente. Porque em toda situação a gente aprende, né? A gente cresce até naquelas situações que a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente acha que não vai aguentar. Depois, lá na frente, muitas vezes é que a gente vai entender o porquê que a gente passou por aquilo, que a gente vai ver o resultado daquela história tão ruim que a gente viveu lá atrás. E isso vai levar a crescimento espiritual para nós. E o último tipo de solo, lá em Mateus fala do solo bom, da terra boa, que são aqueles cristãos que eles ouvem, eles recebem com alegria a palavra de Deus, eles tomam aquela palavra para si, guardam essa palavra no seu coração, desenvolvem a vontade do Senhor, desenvolvem a sua palavra e eles dão frutos. Então, esse solo aqui, esse tipo de coração, é a nossa meta. É o que nós, se nós não alcançamos ainda, é o que nós queremos alcançar. Irmos melhorando e crescendo, tendo um solo cada vez melhor, um coração que gere cada vez mais frutos para o reino de Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida, alguma consideração dessa parte? Aqui a gente fechou um pedacinho que ficou da aula passada. E a gente vai entrar num assunto muito importante para todo cristão, que é pecados crônicos, como que eles influenciam o nosso crescimento espiritual. Alguém consegue definir, em palavras simples mesmo, o que seria um pecado crônico? Eu entendo, igual eu estava lendo aqui antes, eu vejo o alcoolismo como ele bloqueia sua mente de você evoluir em várias áreas. A pessoa muitas vezes fala assim, não, mas é só uma long neck ou uma lata. Você, depois de um dia de trabalho, se você consome uma pequena quantidade de álcool, ele compromete sua aprendizagem. Por menor que ela seja, é difícil você concentrar numa aula se você consumir uma pequena quantidade de aulas. É provado isso, tem teste de trânsito. Se você consumir uma pequena quantidade de álcool, a pessoa fala assim, eu estou apta a dirigir. Se fizer um teste que depende de mais reflexo, depende de mais atenção, a pessoa geralmente não passa no teste. Isso aí. Alguém tem alguma outra definição? Vocês acordaram, tem bombons, tá? Crônica é uma coisa que nós acho que não tem uma cura,
será muito forte, eu vou te falar. Cura tem. Cura tem, né? Mas pode ser uma coisa constante, mas cura ele tem. Desculpa. Não. Eu fiz Pode falar, eu tenho problemas crônicos. Então. Ela falou que não vai ser curado nunca, mas eu tenho que estar sempre em tratamento. Se eu quiser dizer. Na verdade, eu não considero nenhuma das coisas ditas pecado crônico. O que é pecado crônico? É algo que eu sei que é pecado, eu sei que eu tenho plena consciência e continuo fazendo, acreditando que aquilo ali não vai me impedir de entrar no reino de Deus, que, ai Senhor, eu sou tão fraco, tão miserável, tenho misericórdia, Deus me perdoa porque Ele é amoroso, é benigno, é paciente, é longânimo. Esse para mim é o pecado crônico. É o pecado que eu me acomodo a ele. Eu creio o seguinte, que ser humano nenhum pode ter esse tipo de pensamento, pensando que é pecado. Ele princípio que é pecado, como o texto é crônico, pecado nenhum agrada a Deus. Então não tem esse dizer que é porque é pecadinho, pecadão, que Deus vai no negativo. Está tudo Ele no para mesmo ser pacote. crônico, ele tem que ser tratado, para que ele não seja crônico. Ele Sim. seja uma pessoa sã. Sim, mas aí o senhor concorda que existe, ou não concorda, que existem pecados assim como doenças, Sim. que a gente não consegue, muitas vezes, o cristão, por mais em crescimento espiritual que ele Sozinho se desvincular. Por exemplo, ele cita um exemplo, eu digo, por exemplo, a droga, a cocaína, a nicotina. Tabagismo, É a mesma droga. coisa, são coisas crônicas que você não consegue se libertar daquilo. Isso aí. Consegue, mas é muito difícil, Não, né? você não consegue se libertar sozinho. A gente não consegue. Sozinho. Isso aí. Né? Ele na parte do. Você só não consegue se libertar de uma coisa é quando você não dá visão à vida, e você, antes disso, você morre. Aí acabou. Enquanto você tem vida, há esperança para você se recuperar. Isso aí. Enquanto existe fôlego de vida, existe a possibilidade de arrependimento e de conserto com o Senhor. Então, pecado crônico, como a irmã Luzmar definiu, o Renan, a Cláudia, todo mundo definiu um pouquinho de cada coisa. Um lado de cada. Né, cada um tem uma visão, na realidade. E eu gosto muito de ouvir todas as visões porque elas acabam se completando. Né? E tem uma frase que eu não sei de quem é, que foi uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: o pecado, ele é como um bumerangue. Nós o atiramos com prazer, mas quando ele volta numa velocidade tão alta e com tanta força, que na maioria das vezes ele traz muita dor. Se a pessoa, né, não estiver acostumada, não estou falando de atletas que jogam bumerangue. Se eu for jogar o bumerangue, eu não vou saber pegar ele de volta, então ele vai me Não, eu já machucar. brinquei com ele, eu me machuquei com bumerangue. Eu fui brincar com o Ricardo, jogar, e ele não é fácil de você receber, de você pegar ele. Não é. Eu assisti vários vídeos de criança de pessoas se machucando Eu me na machuquei. volta. Então, a gente pode encarar, quando a gente lembrar do bumerangue, de lembrar do pecado. Que quando a gente atira, quando a gente vai fazer, vai ter aquela atitude de pecado, na maioria das vezes nos traz algum tipo de prazer. Mas depois ele tem consequência. E a consequência é sempre maléfica. E o pecado crônico, ele não permite que o cristão tenha vitória. Não desejamos mais cometê-lo, mas sozinhos a gente não consegue vencer. É como os irmãos falaram, né? É aquele tipo de pecado que, na grande maioria das vezes, a gente sabe que é pecado, nós sabemos que estamos errados, mas sozinhos a gente não consegue vencer. Se a gente não colocar a nossa vida e entregar a Jesus esse pecado, tiver com o Espírito Santo, um momento de confissão, a gente não consegue sozinho vencer esses pecados. E algo crônico, como os irmãos estavam dizendo, é alguma coisa que a gente tem dificuldade de curar. Né? O agudo é aquele que acontece rapidamente, e o crônico é aquela situação que vem se arrastando há anos. Está entranhado na própria carne da pessoa, não em si. Na mente, na carne, no corpo da pessoa. Eu vou dar um exemplo espírito, né? do alcoolismo, porque muitas vezes ele acompanha gerações. E eu tenho isso na minha família. Então, assim, eu luto contra isso até hoje. Porque veio dos meus avós, que passou para minha mãe, passou para meu pai.
Então essa questão do alcoolismo, você perde muito o domínio próprio. Mesmo que não seja diário, mas no dia que a pessoa consome o álcool, ela perde o domínio próprio ela não desenvolve seu melhor potencial no dia que ela está sob efeito de álcool. Ela deixa de produzir, vamos colocar um exemplo aqui, para a família, para a igreja ou para o trabalho, o melhor que ela poderia produzir. Ela não consegue entregar o seu melhor. Né? Então, por exemplo, a minha avó, há 40 anos atrás, quando eu nasci, a minha avó tinha artrose, que já era crônica. Ela morreu há 3 anos atrás e ela morreu com artrose crônica. Então é uma coisa que a gente tem dificuldade de conseguir consertar. E o pecado crônico, ele está em algum ponto da nossa vida entre um pequeno mal-estar e o controle total da nossa vida. Como que funciona isso? Seria uma linha do tempo para a gente conseguir se encaixar aqui, né? Quem tem algum pecado crônico, a igreja está cheia de cristãos com pecados crônicos, é uma coisa, por isso que eu quis trazer esse tema, é uma coisa que a gente precisa. Eu fiz até um curso também que chama Curadas para Curar. Nós precisamos nos curar para conseguir curar, levar a cura para as outras pessoas, né? Para a gente conseguir resolver essa questão do pecado crônico. Porque muitos irmãos acabam até se acostumando com aquilo, né? Como o Renan falou na questão do alcoolismo. Às vezes, eu não conheço, né, a sua família, mas às vezes eles acham normal. Não, acho normal, esse é um momento de socialização da família. Sim, são as sutilezas de Satanás, né, que a gente está estudando na EBD também. Um assunto se completa aí ao outro. E existe hoje uma romantização, uma normalização muito grande daquilo que o Senhor condena. Então, como Satanás ele tem dificuldade em lutar contra aquilo que a gente crê, ele começa a romantizar o suicídio, romantizar a pornografia, romantizar a obesidade, como a gente viu na quinta-feira, né, Gustavo? Então, entre algum lugar, né, dessa linha, a gente pode classificar os pecados crônicos daquelas pessoas que possuem. Pode gerar desde um pequeno mal-estar, aquela coisa que a gente comete, aquela atitude que a gente tem, que fica aquela coisa incomodando a gente. Poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido assim, né? O Espírito Santo acende aquele alerta na gente, mas a gente não dá muita importância. E aí no outro dia a gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até que esse pecado toma o controle total da nossa vida. Tá? Então a gente precisa também identificar em que fase da minha vida eu estou com relação ao pecado me controlando. Só aproveitando, igual o Gustavo está aqui, nessa fase, Gustavo, é uma fase que as pessoas vão te apresentar muito assim, toma um copo de bebida, toma um cigarro, vão te oferecer algum tipo de droga, vão te enviar conteúdos inapropriados, entendeu? Antes, na minha idade, quando eu tinha a sua idade, era só o e-mail, mas hoje você tem um celular na mão. Então, assim, o acesso a conteúdo inadequado, ele é muito fácil de chegar na sua idade, entendeu? Eu só tinha um e-mail com a sua idade. Hoje chega por rede social, por WhatsApp, por várias formas. Então, assim, você bloquear esse tipo de conteúdo, como está dizendo aqui, pornografia, tabagismo, drogas, alcoolismo. É o cigarro. Porque a pessoa, sempre tem alguém que é só um cigarrinho, entendeu? É só um trago. Isso é tão sério, você está falando, eu estou lembrando. Essa semana, o Márcio estava mexendo no WhatsApp do Noé, né? E aí ele fez um grupo para trocar figurinha, não aguento mais esse negócio de trocar figurinha. Enfim, ele criou um grupo com os amiguinhos dele lá de trocar figurinha. E aí mandaram uma imagem, como é que chama? Essas figurinhas que mandam, né? Uma figurinha pornográfica. E aí a gente, né, Noé, o que é isso? Mamãe, não sei. Né? Ele explicou do jeito dele, mas sem cunho de maldade, porque ele ainda não está nessa fase de desenvolvimento da sexualidade ainda. Então ele não maldou. Aí a gente foi, conversou com ele,
Quem mandou? Aí fui ver o menino. Às vezes, as crianças elas recebem essas coisas e elas nem se dão conta. E devagarzinho, isso vai minando a alma delas, vai minando o coração. Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro de olho ligado no que está acontecendo. Lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Márcia, você lê pra gente, por favor? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Esses versos, eles falam pra gente que a maioria dos nossos pecados crônicos, eles nascem aonde? No nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito? A alma deseja, o corpo. Na nossa alma, né? Nos nossos pensamentos, na nossa alma. Né? A maioria deles nasce na nossa alma, e depois, conforme a gente vai alimentando aquilo, o nosso corpo responde e o nosso espírito vai morrendo. Tá? Conforme a gente vai dando vazão, respondendo positivamente a esses pecados. E a gente só consegue vencê-los quando a gente domina todo o nosso pensamento, quando a gente exerce o domínio próprio, né? Um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, e a gente faz com que os nossos pensamentos obedeçam a Cristo. É fácil? Então, o ditado, né? Mente sã é corpo sã. Então, se sua mente, seu espírito está bom, está bem, está com Deus, seu corpo também está com Deus. Mas é bem difícil para a maioria das pessoas. Por isso que a gente não pode descolar do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, da Trindade, nem um minuto. Porque quando a gente pensa que não, a gente cai. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso aviso da própria palavra, aquele que pensa, está de pé, vigia. Vigie para que não caia. Exatamente. Nossa fragilidade. Melhor que sejamos em dois. Porque se um caiu, O levanta. outro ajuda. Como que o pecado ele se torna crônico? Na opinião de vocês, alguém consegue elaborar uma resposta? Como que a gente chega num pecado para dizer assim, nossa, eu estou cometendo esse pecado com uma certa frequência, eu não consigo me livrar dele? Como que chega nesse ponto? Como que a gente deixa chegar nesse ponto? Eu entendo que ele é por repetição, né? Diário, O pastor Moisés até falou num domingo, num discurso, a pessoa vem para a igreja, um exemplo, no domingo, ele louva, ele ouve a leitura, ele se emociona, ele participa de todo o culto, só que ele sai da igreja e volta a repetir os mesmos erros exatamente no domingo pós-igreja. E vai na segunda e repete ele até sábado, e volta aqui de novo no domingo, e esse processo. Quando você se torna refém. Jesus ele teve uma conversa muito interessante com Pedro, porque Pedro, ao ser usado para trazer uma revelação de Deus a Jesus, né? Quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que sou? E Pedro ali fala, né? O Senhor é Cristo, Filho de Deus. E daqui a pouco Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, eu tenho orado por você para que você se converta. Aí se a gente trouxer isso para a nossa vida cotidiana, a gente precisa se converter, eu não vou dizer nem todos os dias, é a cada minuto, porque nesse minuto eu penso uma coisa, eu me arrependo no minuto seguinte. Mas eu posso voltar a pensar naquele pecado daqui a 2 minutos. Então a gente tem que se converter o tempo inteiro. Nos convertendo a cada dia. Converter é mudar ideia, mudar pensamento. Transformação né? de Transformação de mente. mente. Romanos 12:2, o tempo inteiro. Então o pecado ele se torna crônico, como os irmãos falaram, devagar, é um processo. Tá? É um processo que ele vai se repetir. A gente faz hoje, não acha tão, isso daqui não é muito ruim, não é tão ruim, te trouxe algum tipo de prazer, aí amanhã você busca de novo, você repete de novo, né? Então ele começa com uma prisão pequena, uma prisão que você ainda consegue, né, andar, ter os
seus relacionamentos. Depois, com o tempo que a gente continua cometendo esses pecados crônicos, a prisão vai aumentando. Nós vamos ficando cada vez mais presos, né, a esse pecado. E até que chega num ponto que esse pecado ele se cronifica e nós estamos completamente presos a Satanás. E a gente tem muita dificuldade em sair disso. Naquele ponto ali você vê que pessoas com dependência química não conseguem mais produzir. Lá no empresa a gente já chegou a ter acesso a pessoas que eram muito produtivas e por consumo de drogas ficaram, não conseguem mais produzir. Não conseguem mais produzir. A pessoa se tornou improdutiva. Ela não tem nem amor próprio mais, ela se torna improdutiva no trabalho que ela exerce e ela se torna improdutiva espiritualmente, ela fica cega espiritualmente, né? Então, com o passar do tempo que a pessoa está inserida naqueles pecados crônicos, chega um ponto que ela já não vê mais motivos para ter comunhão com os irmãos na igreja, então vai deixando de congregar, vai se afastando, já não ora mais, né? Então, são sinais importantes que a gente precisa prestar atenção para oferecer ajuda, né, aos irmãos. Mas o principal é a pessoa querer. Também não, às vezes é bem difícil. E aí eu trouxe esse slide para os irmãos para a gente falar um pouquinho sobre os pecados crônicos que prendem a maioria das pessoas hoje. Pessoas, inclusive, que estão dentro das nossas igrejas. Tá? Eu queria que vocês fossem aí, se vocês se identificarem com algum deles, eu já fiz esse exercício, já me identifiquei com alguns também, que vocês fossem grifando aí para isso gerar uma reflexão durante a semana. Então a gente tem a fofoca, como a gente viu na reunião passada, o nosso muito falar às vezes acaba culminando na fofoca. A preguiça, né? A gente vai sempre deixando as coisas do Senhor para depois, não só do Senhor, mas às vezes dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, no nosso próprio trabalho, né? A gente vai procrastinando. O sarcasmo, ele também pode se tornar um pecado crônico. O materialismo, aquelas pessoas que tudo que vem querem ter, querem comprar, né? O consumismo. A gula é um pecado que pode se tornar crônico também. A lascívia, que está ligada aos nossos pensamentos de imoralidade sexual, também é um pecado crônico. A ira ou a raiva, aquelas pessoas que são muito, que se alteram, né? Alteram o comportamento muito fácil, se iram muito fácil. A vitimização é um pecado crônico que poucas pessoas falam dele, mas pode ser considerado um pecado crônico, aquela pessoa que ela nunca acha que ela está errada, que ela sempre, né, sempre é a coitadinha, nunca é culpa dela, ela não tem responsabilidade com nada. A mentira, infelizmente, é um pecado crônico. O orgulho, também ligado à soberba. O álcool, como o Renan citou, e aí a gente fala de todos os vícios, né? Como a gente já falou. A inveja é um pecado crônico, querer almejar aquilo que é do outro. E a pornografia. Esses são os principais pecados crônicos que estão no meio da igreja hoje, né? A gente não fala nem do mundo, porque o mundo vive isso daqui, né? Agora, nós que somos de Cristo, estamos aqui para crescer espiritualmente, a gente está correndo disso daqui. Não é fácil, mas a gente consegue. Em nome de Jesus. E por que vocês acham que o pecado crônico ele é tão prejudicial para a vida, para a nossa vida, como seguidores de Jesus, como imitadores de Cristo? Perde o nosso crescimento. Eu acho que ele não te deixa dar frutos. Como você falou, vai afastando cada vez mais. Então, o pecado crônico, ele impede a revelação de Deus. Se ele impede a revelação de Deus, a gente não produz, né? A gente não cresce espiritualmente. Ele rompe o nosso relacionamento com Deus. Com o passar do tempo, de acordo com a intensidade, né, e a prática cada vez mais frequente desses pecados, nós vamos ficando cegos, surdos e mudos espiritualmente.
espiritualmente. Isso é um rompimento de relacionamento com o Senhor. E ele destrói o pecador. Lembra do bumerangue? Que quem atira, quando volta, sofre algum tipo de dano. Lá em Provérbios 6,32, tem um versículo que fala sobre isso, sobre a destruição do pecador. Você lê pra gente, Gustavo? Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Assim mesmo se destrói. Então a gente tem aqui o pecado citado, que é o de adultério, falando que aquele que comete o pecado de adultério, a si mesmo se destrói. Marcelene, você lê pra gente esse, por favor? A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba as suas. Um outro exemplo lá de Provérbios 14 que mostra pra gente que o pecador também é destruído. Por quê? Porque quando a casa cai, né, a família inteira sofre. Mas tem solução. Graças a Deus a gente consegue, né, com uma ajuda mútua aí, a gente consegue quebrar essas correntes. É muito difícil. A gente tem vários relatos e vários testemunhos de irmãos firmes na fé há anos já, cristãos que hoje são cristãos muito maduros, que não conseguiram vencer os seus pecados crônicos sozinhos. Tá? Então é muito difícil vencer sozinho. Como que a gente consegue vencê-los? Através do arrependimento. Primeiro a pessoa precisa se arrepender, ela precisa querer, né? Ela tem que se arrepender verdadeiramente aos pés do Senhor, e aí inicia-se um processo de quebra, né, desses pecados crônicos, de livramento. Através das disciplinas espirituais, alguém consegue citar as disciplinas espirituais pra gente? Algumas? Jejum, oração. Jejum, oração, o que mais? Leitura da palavra. Leitura da palavra, solitude, meditação na palavra, não essa meditação de yoga que esvazia nossa mente, que a maioria das pessoas fazem por aí. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Conservar os rudimentos. Conservar os rudimentos, ele está diretamente ligado ao exercício das disciplinas espirituais. Conservar os rudimentos seria a gente não abandonar as práticas de comunhão com os irmãos, não abandonar os cultos, né? Estarmos firmes nos rudimentos, nos fundamentos, na base do Evangelho, né? Que é aquela base que nos sustenta, a igreja principalmente. Evitar um ambiente que te leva ao pecado crônico. Se você tem dificuldade com álcool, você não vai para um barzinho, né? Então a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso que às vezes falta, né? São pequenas coisas. Evitar o ambiente, quando eu fiz um curso aqui, um curso voltado só para homens, nós fizemos. E aí quem ministrou o curso falou muito sobre isso. Ele vai falar, ou você vai trazer seus amigos para a igreja, ou eles vão te levar para o ambiente deles. Entendeu? Vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir mais andar juntos. E infelizmente eu não consegui trazer nenhum deles para cá. Visitaram, não ficaram. Mas assim, você já não consegue ficar mais no mesmo ambiente hoje. Pessoas que você teve uma relação de amizade por muito tempo, mas chega um momento que você não consegue. Você vai na casa da pessoa, a música que está passando te deixa desconfortável. É incompatível com o seu ouvido. Eu vou te dar um exemplo. Você está ouvindo às vezes um som sertanejo, que quando você vê o tipo de clipe, é praticamente uma pornografia. Então, e aí você vê aquele ambiente com muita bebida, com mistura de bebidas, com cigarro. Aquilo ali você já chega e fala, pô, tô com meu filho aqui, você já pega assim, ó, você não consegue ficar. Por mais que você queira manter essa relação com essa pessoa, pela amizade que foi de muito tempo, chega uma hora que você fica igual essa corrente, ela realmente rompe e você não consegue mais manter. Isso está ligado também a quando a gente falou das características do maduro espiritualmente, que ele seleciona as suas amizades. A gente chega a um ponto que a gente tem que selecionar as nossas amizades, não tem como mais conviver de maneira próxima com aquelas pessoas, né? Que a gente Você percebe isso, de nós somos um casamento, do filho do projeto, e todo
dançando, cantando, eu falei, moleque, o que está acontecendo? Eu não reconhecia música nenhuma, e todo mundo numa animação, cantando tudo. Eu falei, gente, eu acho que eu realmente estou em outro planeta, porque eu fora da casa. Exatamente, peixe fora d'água. É essa a expressão. É assim mesmo. E tem Nós outro somos exemplo separados, também, né? dentro Nós precisamos nos separar. Também até na empresa, chega dezembro agora, está chegando próximo, e a confraternização da empresa. Começa geralmente com almoço, e é excelente, eu adoro estar lá, e um churrasco, e o almoço, só que vai chegando, vai passando o tempo, você já vê que o ambiente vai mudando. E aí a hora que você está com seu filho, você pega porque você vê que o contexto começa a mudar, e aí a hora que você... É verdade, né? Muitas vezes também você tem que, aproveitando essa situação de evitar o ambiente, também você não pode se omitir a isso. Porque evitar o ambiente, em certos momentos de evitar o ambiente, foi dito que ou você fica ou então você consegue trazer. Às vezes o ambiente é Isso já aconteceu comigo. Sim. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu era uma pessoa que era praticamente viciado em bebida, eu era viciado em bebida, né? Eu trabalhei muitos anos na navio, minha vida foi toda marítima, né? Aí chegou um tempo que eu estava de férias, passando aqui em Caparica mesmo, que antigamente que era tudo barzinho aqui nessa época, talvez vocês não recordem disso, mas os mais antigos sabem disso. Então eu passando, indo para a igreja, eu parei, me chamaram, né, uma turma de amigos meus que eram marcados, me viram com a Bíblia, quando me viram com a Bíblia, me chamaram, Gino, por favor, senta aqui. Imediatamente sentei, comecei a conversar com eles, né? Imediatamente pediram um copo de refrigerante para mim. Eles começaram a perguntar, Gino, o que te levou a você ter esse tipo de comportamento de vida hoje? O que está acontecendo com você? Qual é a sua experiência? Porque eu convivia na prostituição. Marítimo em si é prostituição pura. Bebida, droga, prostituição. Então eles me viram uma pessoa totalmente transformada, diferente. Então muitas vezes esse evitar o ambiente, você tem que ter estratégia também em relação a isso. Porque se você não for até eles não vão vir até você. Fiz um convite, eles entram na minha igreja dia passado. Se eles receberam a palavra, amém. Alguns até receberam, mas você também não pode fugir disso não. Porque se você está fugindo disso, você não está dando liberdade de você procurar essas vidas perdidas que estão aqui fora. Mas tem diferença entre você estar ali para compartilhar aquilo ou para compartilhar a palavra. Evitar assim, Quando a mas gente você vai fala constantemente ali. Por exemplo, a irmã me falou, foi numa festa, chegou lá, era tudo diferente, não é isso? Mas só ela esperava que ia ser dessa maneira. Assim, esperava. Nem tanto. Nem tanto. Mas assim, porque são jovens, eles são bem mais novos, têm um outro estilo de vida. Assim, até esperava. Só não achei que fosse ser tão intenso, né? Porque sabe quando eu era DJ entrando, eu falei, meu Deus, não acaba nunca, hein? Quando a gente fala aqui especificamente, a gente está falando de crescimento espiritual, de nos livrarmos dos pecados crônicos. Então, uma pessoa que ela está num processo de cura interior, de se livrar dos pecados crônicos, ela precisa evitar o ambiente. E quando nós somos um cristão maduro, né, quando a gente já atinge a maturidade, quando aquilo já não nos vence mais, quando a tentação vem, porque a tentação vai continuar vindo, mas nós temos força em Jesus para resistir a ela. Aí a gente entra, daqui a pouquinho que a gente vai entrar na questão do evangelismo, do discipulado, de levar Jesus até essas pessoas. E aí a gente não pode evitar o ambiente, realmente como o seu Egino falou. É quando você chega no nível de ser sal e ser luz. Exato, isso aí. Mas enquanto você estiver em tratamento, né, de libertação desses pecados crônicos, Você tem que se refugiar também. Isso aí. Tratar as pequenas coisas como se elas fossem grandes. Porque são os pequenos, eu vou colocar entre aspas, porque não existe pecadinho e pecadão, mas são os pequenos pecadinhos, né? Acho que vocês entenderam, que a gente vai deixando, né? Tipo, não tem problema, é só hoje. Então, isso vai crescendo. Isso vai crescendo, dá um jeitinho, contar uma mentirinha branca, né? Que o pessoal fala. Prestar contas espiritualmente a alguém é muito importante, né? A um cristão maduro. Por quê? Porque você confessa, quando você confessa,
você se trata, faz parte do tratamento, faz parte da sua cura, de cura das feridas da alma, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente está abrindo a nossa vida, né? E visualizar as consequências finais. E isso, o cristão maduro, ajuda muito a gente, porque as pessoas que estão inseridas nesses pecados crônicos, muitas vezes, elas não conseguem ver, enxergar o mal que isso está causando a elas, a família delas, a vida delas. Então, o cristão maduro, ele tem esse poder de mostrar àquela pessoa que está no pecado por que a vida dela está daquele jeito, se ela continuar, o que pode piorar, né? Porque, como diz o ditado aí fora, sempre dá para piorar. Né? E, enfim, então através desse combo aqui, a gente consegue quebrar essas correntes que nos prendem a esses pecados crônicos. Tá? Não é fácil, mas a gente consegue. Tem um exercício de aplicação na folhinha, que a gente não vai fazer agora, mas eu gostaria muito. Você já está fazendo, né? Você é um desafio da turma. Mas pode fazer, Gustavo, não tem problema não. Lá na segunda folha. Que eu gostaria muito que vocês fizessem em casa, eu já fiz também. E é importante para a gente colocar, né, em prática, quanto mais a gente escreve, pensa, reflete ao longo da semana, a gente vai absorvendo mais. Eu até falei isso, você já acabou de falar, que eu acho importante essa reflexão, porque às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo. Então, assim, às vezes, como é uma coisa pequenininha, como é uma coisa simples, isso vai caindo na rotina, vai acontecendo, se torna natural, se torna normal, exatamente. E para se tornar são para identificar e aquele termo de fala, né, acabar com o mal pela raiz, porque isso vai crescendo, vai se tornando. A gente buscar atitudes para conseguir resolver. E Satanás, através das suas sutilezas, vai facilitando, vai acomodando, vai dando aquele carinho no coração, como se tudo estivesse bem, né? Então, eu acho que esse momento de reflexão é muito importante, a gente identificar. Até mesmo, às vezes a pessoa tem aquela paz tão grande. Faz e tá tudo bem. Todo mundo faz. Nada é normal. Ai, gente, também não é assim, não. Deus é assim, severo. Mas é justiça. Mas ele é justo. Né? Deixa eu matar uma curiosidade minha aqui. Alguém fez o exercício de aplicação da semana passada? Eu fiz. Eu não ganhei? Alguém para salvar? A Jamara fez também. Eu ia fazer. E aí, não precisa falar das respostas, mas te assustou ou não? Te surpreendeu? Olha, eu fiquei muito feliz, tá? Ah, que bom. Fiquei muito feliz, porque eu escolhi algumas pessoas assim, que eu amo muito, que eu confio, que eu tenho um relacionamento assim, de muito tempo. E eu fiquei muito feliz porque não tiveram medo de falar o que pensam. E ao mesmo tempo eu glorifiquei muito a Deus, porque eu fiz questão de mandar para 5 pessoas. Dessas 5, 3 eu fiz questão de enviar para não religiosas. Você fez, Cláudia? Não, eu estava achando que era outra coisa. Ah, tá. Não, é o exercício da gente perguntar para 3 pessoas, pelo menos, da nossa confiança, né? As nossas características. Eu fiz uma reflexão dos pontos negativos. Não te responderam, Lívia? Não, respondeu para as pessoas erradas. Nem meu marido. Minha melhor amiga também não. Ai, gente, eu não sei. Quem fez avisar? Não, temos 2 pontos. Eu acho que você te responder. Será? Mas eu não tenho esse problema. Eu sei que eu tenho essas falhas, algumas coisas. Então manda de novo, ganha Só mais que as pessoas assistência. falam comigo e eu não tô nem aí. Elas sabem disso. Entendeu? Por isso que as pessoas não vão responder o que elas já sabem. Manda de novo, ganha na insistência. Você precisa bem. Eu não vou ficar chateada. Elas sabem que eu não vou ficar chateada. Eu estou esperando sua Eu resposta. tenho certeza que isso não foi um problema, porque elas sabem que eu aceito crítica, só que eu não ligo. Mas insiste. Vamos agora para um outro tópico bastante importante, onde a gente vai trazer alguns assuntos que talvez sejam um pouco polêmicos, que fala sobre evangelismo versus discipulado. Tá? Não dá para a gente falar de crescimento espiritual e não tocar nesse assunto. Alguém consegue discernir aí evangelismo de
discipulado? Vê a diferença? Não sei se é você hoje. Deixa eu... Ai, gente, socorro, fala aqui. Evangelismo, você não passa lá. Evangelismo, é massa. Quando você citou, você está passar com amigos que estão lá sentados, você ir lá e mostrar, né, a Bíblia, mostrar a diferença que Jesus fez na sua vida, a transformação. Acho que levar esse primeiro contato. E o discipulado é você estar, quem já está dentro da igreja, quem está vindo para a igreja, você trabalhar isso nessa pessoa, né? Começar lá com o básico do básico e fazer com que essa pessoa conheça, cresça no conhecimento. O discípulo ele segue, né? Ele aprende e vai crescendo. O evangelismo é a sua vida. Você faz. O discipulado é o que acontece aqui nessas três salas aqui. Entra lá um bebê, vem para os juniores, depois geração eleita e no futuro lá um adulto que já vai estar no... Eu entendo que é todo esse caminho aí, até a última vez... Mas e os adultos que entram adultos? Eu acho que é mais difícil de fazer o discipulado do Eles são bebês ainda, né? na minha opinião, eu tô falando porque eu trabalho com criança. É mais difícil discipular um adulto do que uma criança. É por isso que eu trabalho com criança. Porque... e não dou aula para adulto, eu participo da aula, mas não dou, porque é muito mais difícil você discipular um adulto. O adulto ele já vem com aquelas manias, né? A opinião já está muito formada, né? O evangelismo, como a Márcia falou, é a transmissão das boas novas, que transformam o homem interiormente, dando vitória sobre o pecado e a certeza da vida eterna. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente transmite a mensagem do evangelho para as pessoas, o Espírito Santo convence essas pessoas para quem nós estamos conversando, por quem nós estamos evangelizando, né? Essa pessoa entrega a vida dela para Jesus, na maioria das vezes elas se batizam, tá? Isso tudo são processos que englobam o evangelismo. Ele pode ser feito de muitas maneiras. Desde, como o irmão falou, de sentar no bar com os amigos e falar sobre as experiências dele com o Senhor, desde aquelas pessoas que entram no ônibus e ficam gritando, vocês vão para o inferno se não aceitarem Jesus. Então assim, todo mundo tem um tipo de evangelismo, né? Existem várias técnicas de evangelismo. Um grande pregador, que se eu não me engano foi Charles Spurgeon, ele disse que evangelize. Se precisar, fale. Porque muitas vezes a gente acaba evangelizando, nós somos, né, tem pessoas que falam também que a nossa vida é uma Bíblia aberta. Né? As nossas atitudes, elas podem levar muita gente para Jesus ou elas podem afastar muitas pessoas de Jesus. Então, as nossas atitudes também são formas de evangelizar. E discipulado é mais do que um método de passar informações. No discipulado, quem que a gente discipula? Geralmente, aquelas pessoas que já passaram pelo evangelismo, que já aceitaram Jesus, e daí elas entram nesse processo de discipulado. É um relacionamento entre duas pessoas, onde a palavra viva, a palavra de Deus, ela é passada de um para o outro, do discipulador para quem está fazendo o discipulado. Nessa convivência entre o discipulador e o discípulo, a vida espiritual ela é passada de uma maneira prática. Tá? Exige muito mais, a gente vai ver aqui para frente, depois eu falo. O evangelismo, os bebês espirituais, eles nascem do evangelismo. Aquelas pessoas que não conheciam o Senhor, e elas são evangelizadas, elas aceitam o Senhor. Isso é através do evangelismo. E é através do discipulado que esses bebês espirituais eles vão se desenvolvendo. Então o evangelismo, ele faz nascer, né? É aquele filho tecno, e o discipulado ele vai gerar o filho huios, que é aquele filho que vai crescendo espiritualmente, vai produzir fruto e vai gerar outros filhos. O discipulado ele exige eu não vou... Tinha até um slide, né, que eu tirei ele. O que é mais fácil, evangelizar ou discipular? Eu não vou entrar nessa questão, porque cada um tem uma opinião, acho que não é o nosso objetivo aqui. Mas o discipulado, ele exige
um relacionamento contínuo entre discipulador e discípulo. Exige encontros intencionais, exige conversar sobre a vida, exige oração contínua pelo seu discípulo, exige ouvir muito e falar com simplicidade, exige humildade. Então, o discipulado exige muito de quem está disposto a discipular. E por conta disso, nós temos pouquíssimas igrejas. Há uma carência na igreja brasileira, eu não vou falar das outras porque eu não sei, mas há uma carência grande na igreja brasileira de ministérios, de departamentos, de discipulado. Porque muitas pessoas estão dispostas a evangelizar. Porque evangelizar, você fala de Jesus e tal, e na maioria das vezes, rapidamente, se a pessoa quiser uma mudança, ela vai aceitar Jesus e vai ser transformada. Mas e essa continuação? Isso exige muito de quem está discipulando. Então, isso é uma lacuna que a gente precisa crescer espiritualmente, nos tornarmos cristãos maduros, para que a gente comece a fazer discípulos para Jesus, não para a gente, mas para Jesus. Porque, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas que são batizadas, que começam a frequentar uma igreja, que passam pelo batismo, vocês podem observar, elas não ficam na igreja. Elas não ficam por quê? Porque o mundo é muito mais convidativo. Se elas não têm uma pessoa que vai caminhar com elas nesse primeiro momento da vida espiritual, elas abandonam o evangelho, elas abandonam as disciplinas espirituais muito fácil. Então, o discipulado... Veja, Zana, discipulado também demanda tempo e constância. Vou te dar um exemplo. Teve um pai que falou, eu quero ser um instrutor, eu quero aprender para um futuro ser um professor. Tudo bem, eu estou aqui para compartilhar com você também, você tem 2 filhos aqui. E aí ele foi 2 aulas e numa quarta-feira ele faltou e justificou que ele estava passando mal. Não, tudo bem, a aula vai acontecer. Aí eu dei a aula na sexta, ele veio, aí eu falei com ele, nesses pouco mais de 2 anos, você acha que o Ricardo nunca passou mal? Aí, não, eu dei a aula nunca deixou de acontecer porque o Ricardo passou mal. Você acha que eu nunca passei mal? Nunca dei uma aula passando mal. Eu já dei aula com dor de cabeça, com fome, com mal-estar. Eu já dei várias aulas que eu não queria estar na aula. Eu queria ter passado direto e ido para casa. Então, assim, o discipulado, ele exige muito mais do professor, de quem está disposto ali a compartilhar, do que eu. É por isso que as igrejas brasileiras têm tão poucos discipuladores, pessoas dispostas a realizar esse trabalho que é muito importante, muito importante. O pastor Moisés até falou, hoje é dia de chuva, né? Choveu e a tendência é as pessoas, hoje choveu, hoje está frio, hoje está calor, hoje tem... Como que você pode contar com um irmão desse num dia que você precisar? É difícil, entendeu? Mas é assim mesmo, Renan, mas devagarzinho, né, o Senhor vai nos dando estratégias, vai trazendo as pessoas e a gente vai conseguir. Acho muito importante discipular nas igrejas. É fundamental, é Muito fundamental. pouco. Por isso que as pessoas elas saem das igrejas, porque na primeira dificuldade elas saem porque o alvo delas não é Cristo, né? Às vezes o alvo dela é o quê? Tô ali, tô rindo, tô brincando. É a música legal, é a luz, exatamente, não sei o que e tal. Mas para isso é extremamente importante, Cláudia, eu concordo totalmente com você. Mas é muito difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a isso. Porque também muitas vezes as pessoas elas não vivem muito aquilo que elas falam. Às vezes elas pregam, eu já vi várias pessoas assim, pregam a palavra, mas que no dia a dia delas não é aquilo, entendeu? Então, por que você vai passar para a pessoa? Você vai discipular para as pessoas. E os 4 pilares da mordomia, quando a gente fala em mordomia, todos nós aqui, nós somos mordomos, nós somos cuidadores daquilo que Deus nos dá. Tá? Então a palavra mordomia, ela está ligada também à economia, está ligado a cuidar daquilo que o Senhor nos entrega, seja dinheiro, seja talento, seja tempo, seja família, seja tudo. Então os 4 pilares da mordomia do discipulador. Por que a gente tem tão poucos discipuladores? Porque exige templo, e no templo aqui a gente fala da igreja local, tá?
tem que ser uma pessoa, tem que ser cristãos maduros. Não adianta você colocar uma pessoa para discipular que vai de contra a palavra, que acha que consegue só assistir os cultos de casa online, que não precisa congregar. Então, precisa de tempo, precisa, como o Renan falou, precisa de talento. Essa pessoa, esse discipulador, ele precisa colocar à disposição do seu discípulo, à disposição do reino de Deus, os seus talentos. E precisa muitas vezes de tesouro, tá ligado? Dinheiro. Muitas vezes é necessário pagar um curso, pagar uma viagem, pagar um seminário, ajudar a custear alguma coisa, algum tipo de ensino que vai fazer com que essa pessoa cresça espiritualmente. Tá? Por isso que é difícil esse departamento de discipulado nas igrejas. É muito difícil você ter pessoas que estão firmes nesses 4 pilares de mordomia. Ô, Gisana, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja que eu me batizei, a Batista, era Batista Brasileira. Antes da gente se batizar, a gente tinha que frequentar no mínimo 2 anos de EBD. Todo domingo Nossa! E aí, a EBD lá era formada por salas, classes. Aí tinha sala que era aula só sobre o Novo Testamento, a outra sala sobre o Velho Testamento. Você escolhia a sala que você queria. Mas a primeira sala que você tinha que entrar quando você era um novo integrante na igreja era a sala de discipulado. Mas sem ser batizado? Sem ser batizado. Já tinha aceitado Jesus? Já tinha aceitado, se mas não era batizado. Exatamente. Então eu frequentei 6 meses na sala, todo domingo, só sala de discipulado. Depois eu fui fazer o Antigo Evangelho, né? Depois passei para o Novo Testamento. E aí, por fim, a última aula que eu tinha que fazer para me batizar era uma aula só sobre batismo, mais 6 meses só na aula sobre batismo, sabe? Então, eu tinha que frequentar no mínimo 2 anos. E essa parte de discipulado foi o que me fisgou, foi o que me segurou ali na igreja. Porque se não tivesse... Mas ela não segura a maioria das pessoas. Se eu tivesse ido direto para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, eu tinha desistido. Que a gente tem tanto, entre parênteses, tá, gente? Entra e sai dentro das igrejas brasileiras. Porque as pessoas... É importante, mundial, né? É importante ter o Isso daí discipulado. é um problema na igreja mundial. As pessoas entram e saem, ficam pulando de igreja para igreja. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar que elas estão indo na igreja para ter crescimento espiritual. Elas encaram a igreja como um entretenimento. Então elas acabam indo naquela que é mais bonita, naquela que o pastor prega melhor, mais Vira legal. um compromisso social, porque a pessoa vai para a igreja, mas já pensa na igreja, qual a pizzaria mais próxima, depois que sai da igreja, fica com pizza, um lanche, alguma coisa assim. Eu também É fiz fácil. isso. Falando um pouquinho, gente, sobre a parte de evangelismo, trouxe para vocês um pouquinho da situação das divisões religiosas, para a gente entender alguns pontos mais para frente. No mundo hoje, tá? Essa pesquisa é de 2019, do IBGE mesmo, de 2019, trouxe para a gente os seguintes dados. 32% da população brasileira em 2019 se dizia evangélica e 52% católicos. Os outros 15% sem religiões espíritas ou religiões brasileiras. E eu trouxe alguns números para vocês. Em 2000, o IBGE, todos esses dados são do IBGE. Em 2000, o IBGE trouxe para a gente que nós, evangélicos, éramos uma porcentagem de 15% da população brasileira. Em 2010, subimos para 22%. Em 2020, 2019, 2020, nós estamos mais ou menos em 32% da população brasileira como protestantes evangélicos. Se a gente parar e fizer uma continha boba, tá? Isso daqui é uma projeção, obviamente, que não existe, tá? São dados de projeção. Se Jesus não voltar antes, se a gente continuar firme como igreja, no mínimo em 2030 a gente tem que ter uma população de evangélicos de 42% no Brasil e no mínimo em 2040, 52% de evangélicos. Ah, tá muito longe. Não tá não. Tá? E aí, eu trago uma pergunta para vocês. Se nós, protestantes evangélicos, estamos crescendo tanto no Brasil, em número,
Por que a gente não vê mudança na sociedade do mesmo jeito que a gente cresce em número? Nem sempre o número está vinculado à qualidade. Às vezes você cresce muito, a turma cresce muito, você tem lá 100 alunos, um exemplo, mas com qualidade você tem 10. Exatamente. Billy Graham falou que o problema do evangelho são os evangélicos. E é verdade, ele tinha razão, como sempre. Eu acho que é porque o evangélico morno, né? Aquele evangélico que se explora. Por quê? Porque esses filhos de Deus, essas pessoas que se dizem evangélicas, esses 32% da população hoje que se diz evangélica, a maioria deles são técnicos. Eles ainda não evoluíram para únicos. Eles são filhos que simplesmente tiveram um primeiro contato com o Senhor, aceitaram a Jesus, mas eles ficam como bebês espirituais. Não buscam, né? Eles não buscam, eles não crescem, eles não vão em busca do alimento sólido, eles não vão em busca de crescimento espiritual a ponto de se tornarem filhos que vão gerar outros filhos para Deus. Isso é uma pergunta que me fez pensar muito, muito. E eu trouxe 2 exemplos simples para vocês, não precisa ficar desesperado, Gustavo, com a tabela, que eu vou só contar alguns números. Suzana, só complementando, o maior exemplo disso é isso aqui, ó. Olha aqui, o curso gratuito que está ali, né, trazendo conhecimento e poucos estão dispostos a divulgar, né? Quando a gente fala em suicídio, existem vários problemas na sociedade hoje, onde a igreja deveria exercer um papel fundamental e principal. Muitas vezes mais do que o governo. E nós não estamos fazendo isso. Então eu trouxe 2 exemplos aqui. Eu não quero gerar discussão, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo, tá? Eu só trouxe os números, por isso que eu botei o trabalho. Um artigo, esse foi um artigo de 2000... Esse é recente, não, 2019. Ele foi publicado em 2020. Pela Universidade Federal da Bahia, trouxe para a gente alguns dados. Que, em 2010, o índice de suicídio era de 3,9% na região norte. 2019, 5,7%. Se a gente parar para analisar esses números, a gente vai ver o quê? Conclusão. Em todas as regiões do Brasil, ao invés de diminuir, o índice de suicídio só aumenta. Se a população evangélica cresce tanto, por que o índice de suicídio só aumenta? Por que o índice de violência contra a mulher só aumenta? Por que a adoção ela não é realizada pela igreja? Quando eu falo igreja, somos nós, de forma efetiva, de forma real. Em 2020, a gente tinha 5.040 crianças disponíveis para adoção. Não é verdade. E a gente tinha quase 37 mil famílias entre aspas, aqui entram também as novas modalidades de família. Nós tínhamos quase 37 mil famílias disponíveis a adotar. E essas 37 mil famílias não queriam nenhuma dessas 1.040 crianças, elas continuam para adoção. 5.040. Por quê? Porque são adolescentes, porque não têm os olhos azuis, porque não tem a cor dos pais que os pais gostariam que tivesse. Enquanto isso, essas crianças estão nos abrigos, essas crianças e esses adolescentes estão nos abrigos, em sua grande maioria sofrendo abusos sexuais, porque existem vários trabalhos que trazem muitos números para nós, que o lugar onde mais acontece abusos com crianças e adolescentes são os orfanatos, são os abrigos. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês, que eu já vou avisar que eu não quero a resposta. Pastor, não briga comigo. Que é para vocês pensarem, tá? Como me fez pensar muito. A igreja não está fazendo o seu papel em muitos pontos que precisam ser, consertados na nossa sociedade. A igreja não assume, não se posiciona. E com isso, a gente tem tido posicionamento de pessoas que não seguem, não têm a cosmovisão bíblica que a gente tem.
que eu queria que você só pensasse, não precisa responder. Você é contra ou a favor a adoção de crianças que estão disponíveis para adoção, adolescentes, por famílias homoafetivas ou homossexuais? É só para vocês pensarem. Ninguém precisa responder. Onde a igreja não faz o seu papel, Satanás vai entrar e vai fazer. Tá? Então eu quis trazer esses dois contrapontos para o suicídio e da adoção. Tem várias outras situações, vários outros números. Quanto ao suicídio, eu me lembro que lá em Natal, quando fez uma ponte nova, fizeram uma ponte nova que liga Genipabu lá, Natal Genipabu. Enorme. E o número de suicídio, o povo, igual aqui na Terceira Costa, o povo começou a jogar. Aí as igrejas locais foram lá, começaram esse trabalho de orar, de interceder sobre aquilo. Eu penso que o problema, por exemplo, aqui em Vitória, eu falo, não sei se as igrejas fazem, porque a gente não ouve falar. Eu estou falando de mim. Nós, como igreja, a gente não vai pagar um preço para interceder, para repreender, porque tem uma potestade, a gente sabe que tem, mas a gente não paga. Nós, como igreja, não pagamos esse preço. Eu sei que lá em Natal diminuiu. E agora eu não estou sabendo mais. Não é só essa questão da igreja orar, ir lá, ungir. É a questão da igreja apoiar as pessoas que estão precisando de ajuda. O suicídio está mais vinculado a qual situação? Depressão, ansiedade, são as principais causas de suicídio. Porque nem sempre são questões financeiras, né? São mais por abandonos afetivos, relações afetivas. Que geram ansiedade. Você vê que tem adolescente que se suicida porque não se sente, não tem relação afetiva com o pai e com a mãe. Que não sabe o que ele é, se ele é menino ou se ele é menina. Ele não sabe, tem um conflito tão grande, ele vai e se mata. É o bullying, né? Resumindo, a igreja precisa levantar bandeiras. Precisa trabalhar. Levantar bandeiras e trabalhar, exatamente. Precisa trabalhar. O que nós vamos fazer? O que nós podemos brincar? Então as pessoas Lembrando que nós somos a igreja. Então, tem que se prontificar isso. Isso A maior parte da parte do suicídio, queira acreditar ou não, são legiões. São entidades espíritas que atuam nas pessoas. Sim. Né? E realmente isso aí é falho que a igreja tem que estar bem atenta a esses detalhes. Porque isso aí são possessões, tá? Muitas vezes fala que é droga, isso que não, mas digo para você, a maior parte possessão. Nós tivemos um boom, e estamos nele ainda, de um avivamento de evangelismo muito grande no Brasil. Tá? O Brasil ele tem sido um celeiro de muito evangelismo. Mas nós precisamos urgente de um avivamento de discipulado na nossa nação. Porque senão a gente não vai conseguir segurar, como nós não estamos conseguindo segurar e levar essas pessoas que aceitaram Jesus a terem um processo, a entrarem num processo de crescimento espiritual e gerarem fruto. Então a igreja brasileira hoje precisa urgente de um avivamento de discipulado. Tá? Eu vou passar rapidamente nesse slide para a gente finalizar. E no próximo encontro a gente continua. A Bíblia ela nos ensina a crescer também em muitas outras dimensões. No nosso primeiro encontro a gente viu algumas dimensões e aqui a gente continua, que é o conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra. Conforme a gente vai crescendo espiritualmente, exercendo as disciplinas espirituais, a gente vai aprendendo a manejar a palavra, a crescer em toda boa obra, a crescer também pelo sofrimento, crescendo sempre em direção à maturidade. Nunca nos esquecendo que todo crescimento ele vem de Deus, ele vem do Senhor. É Deus que nos dá sabedoria, que nos capacita para a gente continuar crescendo, nos dá força para a gente continuar crescendo. Não são os pastores, não são os líderes da igreja, é óbvio que tem toda uma ajuda e uma estrutura por trás, né, de pessoas que são usadas como ferramentas por Deus para que outras cresçam espiritualmente. Mas nós temos que ter em mente que o nosso crescimento espiritual, ele vem do Senhor, ele vem de Deus. Se vocês querem parar, querem continuar mais um pouquinho,
Diguinho. Ô Gisão, eu venho de uma igreja presbiteriana e lá tinha vários trabalhos. Lá tinham era tudo separado, né? SAF, cidade, né? Tudo era. E a SAF trabalhava muito isso. Elas visitavam as... Pense, mais de 200 ministérios. Eles têm um ministério onde eles visitam os prostíbulos, eles vão de porta em porta, eles entram nos prostíbulos, batem de porta em porta e vão conversando com as mulheres, levam flores para as mulheres, falam de Jesus para as mulheres. Isso é entre os mais de 200. Precisa ter gente para fazer essa máquina girar. A máquina não vai girar sozinha. É financeiro. Então, enquanto a igreja do Senhor, que somos nós, não entendermos que nós estamos aqui para servir, e servir também, como a Norma falou, no financeiro, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, se a gente for parar para olhar a questão financeira do trabalho que é feito através dos missionários, quanto que a igreja brasileira investe em missões, ela investe menos de 0,03% dos missionários. Então, assim, a gente já tem que, quando eu digo a gente, estou me referindo, né, ao pastor e tal, a gente já tem que suar a camisa para fazer o cara entregar o que Deus mandou ele entregar, que são os 10%. Pastor Bruno Lacerda, que faleceu, ele dizia que enquanto a igreja do Senhor não se conscientizar de que ela precisa entregar, pelo menos em oferta, não em dízimo, pelo menos 30% a 40% do que cada um de nós recebemos para o trabalho do reino de Deus, a gente não vai ter mudança na sociedade. Porque realmente exige muito investimento financeiro. Exige tempo, exige talento, mas exige recursos financeiros. Eu acho também, Gisana, assim, acho muito legal essas ideias, esses ministérios, tudo isso. É digno, né, de realmente ser aplaudido. Porém, para começar um ministério desse, a gente precisa começar, às vezes, dentro da nossa casa. Então, às vezes, eu estou preocupada em ir lá na prisão, ir lá no prostíbulo e evangelizar, sendo que eu não sou capaz de evangelizar quem está dentro da minha casa, que é meu vizinho, o meu colega de trabalho. Eu critico, eu digo que é de outra religião, que já está no inferno, e não sou capaz de evangelizar quem está próximo. Daí a importância do discipulado, para formar essas pessoas. Sim, porque eu entendo, eu nunca fiz. Já até procurei umas conhecidas que fazem no hospital, acho legal e tal, mas aí aconteceram algumas coisas, eu não fui e acabou passando. Eu acho muito legal, acho muito bonito, mas acho que primeiro a gente tem que dar passos pequenos. Não estou dizendo que a igreja não deva fazer, estou dizendo cada um de nós. Às vezes a gente pensa numa coisa tão grande que a gente não é capaz de realizar, sendo que a gente pode realizar coisas pequenas e ir crescendo. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês, assim, como experiência. Fazer um trabalho desse não é fácil. Você não sabe quem você vai encontrar, você não sabe, até em questão de conhecimento, às vezes você vai pegar uma pessoa que vai te destruir, vai querer te humilhar, assim, mostrar que sabe mais. Crescimento espiritual, sim, existe maturidade. Sim, existe tudo isso. Então, às vezes, a gente precisa, aqui dentro mesmo, da igreja, o que eu posso fazer? Posso abrir um culto? O tremendo, abrir um culto. Agora, imagina você ir para dentro de um hospital, né, fazer um trabalho desse, depende também de uma preparação psicológica, porque você lidar com situações que às vezes você não é capaz, você vai embora e acaba com você não está preparada para isso. Então a gente também precisa tomar cuidado em pensar, não é crítica, assim, é só um comentário, e pensar uma coisa muito grande, sendo que eu posso caminhar devagarzinho. Mas o seu comentário... Por isso que eu te falei, ele é policial aposentado, então ele tem acesso, ele conhece a nossa base é a nossa igreja local. Se a gente não desenvolve base na nossa igreja local, como é que a gente vai sair para desenvolver fora? Enquanto você estava falando aqui, eu estava vendo mas só para pegar essa mesma linha de raciocínio.
Muitas vezes a gente quer fazer uma ação muito grande, pense algo, a mentalidade que eu tenho dele, do Daniel, crianças que estão formadas aqui dentro da igreja, que estão passando por todas essas salas, serão os próximos pastores que estarão ali na frente deles, entendeu? Mas isso não acontece, esse discipulado não acontece da noite por dia, são anos e anos e anos até que essa criança, jovem, adulto, seja preparado para realmente ser uma pessoa que faça diferença. Bom, a gente vai encerrar aqui, ainda ficou bastante, mas a gente tenta terminar no próximo. Eu já comecei devagarinho, pode comigo, né? Eu já comi, não. Mas eu já fiz isso uma vez. Tô chegando agora. Pastor, bota a Cláudia aí na escala. Eu nem sou membro, eu não sei que a gente não gasta. Eu me entregou, meu bebê me forçou e eu tô gostando. A gente precisa, a nossa base é a igreja local, a gente precisa, é aqui que nós somos discipulados para crescermos espiritualmente, para a gente conseguir sair das nossas zonas de conforto, que é aqui dentro, digamos assim, para poder fazer o serviço para Jesus lá fora, né? Que é tão importante. Muitas vezes a gente pensa só em sair da igreja, sair da igreja, sair da igreja, mas a igreja é um celeiro de gente que precisa de ajuda. Vamos encerrar? Irmãos Márcia, olha para a gente encerrar. Vamos ficar de pé, gente? Jesus, não temos palavras para agradecer tudo que temos aprendido do Senhor. Ó Deus, que tudo que aprendemos aqui hoje, nós possamos colocar em prática, desenvolver, Senhor, o evangelismo, porque eu creio, Deus, que cada um de nós, quando nos convertemos, nos tornamos evangelistas. É com a nossa vida, é com o nosso testemunho. Ó Deus, dá-nos a ousadia de falar do teu amor, do teu evangelho. Dá-nos a ousadia para vencer a vergonha, a timidez. A tua palavra diz